Voltamos aqui o Aroma Cultural hoje com esse bate-papo sobre aquilo que a gente mais gosta de beber, que é o nosso café, sobre histórias, né, com as histórias sobre o café que o Roberto Guion está aqui contando pra gente. E entre essas histórias, a gente vai começar então falando da nossa cidade mesmo, nesse contexto do Vale do Paraíba e da produção de café, né, Roberto? O Roberto publicou um livro que se chama Volta Redonda do Café e do Leite. São 140 anos de história, quer dizer, anterior à história do aço. Exatamente. Esse livro, inclusive, foi escrito para tentar desmistificar um equívoco histórico que parece já estar muito enraizado na cabeça das pessoas de Volta Redonda, em especial dos mais jovens, de que CSN e Volta Redonda são coisas... nasceram juntas ou são a mesma coisa. O que acontece é que Volta Redonda, as terras de Volta Redonda, na época o 8º distrito de Barra Mansa, foram muito importantes nesse ciclo do café que nós comentamos bastante no bloco anterior, porque o médio Vale do Paraíba foi fundamental nesse ciclo. A província paulista, a província mineira, em comparação com a fluminense, em termos de produção de café, não foram tão expressivas assim. O ciclo aconteceu, embora nas três, sob o ponto de vista de produção de café, ele foi muito mais forte na província fluminense, estado do Rio de Janeiro atual. E o Médio Vale do Paraíba, em Volta Redonda incluída, foi uma das mais importantes regiões produtoras de café. Então, Volta Redonda tem uma história muito rica, muito anterior ao aço. 140 anos de história significa o seguinte, pegando 1800 como marco inicial da implantação do ciclo no Vale, e Volta Redonda já começou logo depois a participar deste ciclo, até 1940, quando a CSN foi inaugurada, 41, né, foi construída em terceira 41, então, em 140 anos foi um período em que o café foi a mola econômica de Volta Redonda, depois a pecuária de leiteira, que substituiu o café, prosseguiu até chegar no terceiro ciclo econômico, que foi o ciclo do aço. Sim. Então, esse livro é uma forma de tentar resgatar essa história e mostrar para os volta-redondenses que eles têm uma história de vida rica, muito mais rica do que simplesmente o terceiro ciclo. Nunca deixando de dar importância ao ciclo industrial. Foi fundamental, não foi para a Volta Redonda, foi para o Brasil. O Brasil inteiro. A CSN foi o marco inicial do processo industrial do Brasil. Como o café foi um marco econômico que sustentou os períodos anteriores. Então você vê que coisa interessante. Você tem Volta Redonda participando de um ciclo econômico que foi fundamental para consolidar a independência do Brasil e para sustentar o Brasil, o Império, no seu segundo reinado. Sim. Depois veio o gado, o leite, que foi um ciclo, embora muito importante em Barra Mansa, por exemplo, foi uma bacia leiteira extraordinária, não teve a expressão do café, mas manteve mais ou menos funcionando as economias dos municípios do Vale até que a industrialização chegasse em alguns deles. Porque ainda existem municípios no Vale do Paraíba que ainda permanecem no ciclo do leite. Ainda o leite ainda é o produto principal que move a economia desses municípios. Mas muitos deles, principalmente no Vale Paulista, se industrializaram, São José dos Campos, Taubaté, e Volta Redonda também. Viraram potências igual a Volta Redonda. Exatamente, igual a Volta Redonda. Então, é importante essa história para que as pessoas sintam o que foi isso aqui e não simplesmente o aço. Essa história, então, você tem no livro, você falou que você cita apenas 19 fazendas. É porque eu queria... Ainda tinham mais. Tinham mais. Volta Redonda, a área de Volta Redonda, embora seja pequena a área geográfica, tinham muitas fazendas. Se que as fazendas mostram se limitar ao contorno geográfico de Volta Redonda. Por exemplo, a fazenda Três Poços, por exemplo, ela tinha terras em Volta Redonda, que era Barra Mansa, sim, tinha em Piraí, tinha um pedacinho em Barra do Piraí, quer dizer, se espalhavam pelos municípios vizinhos, né? Então, eu levantei para mostrar exatamente a importância que teve, eu levantei 19 fazendas, mas tiveram outras.
mas eu consegui levantar na época de escrever desse livro 19 fazendas. E algumas ainda existem de pé, mostrando que realmente o ciclo do café aconteceu por aqui. Não é uma invenção. Né? Tem a Fazenda Três Poços, hoje em dia é um campus universitário, mas a casa, sede do complexo agrícola do café, ainda está lá. Você tem a Santa Cecília da CSN, que é uma casa de meados do século XIX, que ainda está lá. Você tem a Fazenda São Tiago, no Caminho do Amparo, ou Fazenda do Peixe, como é conhecida também, está lá. O próprio Restaurante Casarão, em Volta Redonda, é uma sede aformoseada, quer dizer, era uma sede colonial do século XIX, que em 1928 a família proprietária deu requintes neoclássicos àquela casa, transformando-a numa visão mais moderna, de 1928. Mas é uma fazenda antiga também, e outras. A Fazenda São Lucas também? São Lucas eu menciono, embora não esteja na área física de Volta Redonda, São Lucas do Brandão foi muito importante, como menciono também a Fazenda Feliz Remanso em Barra do Piraí, que é vizinha, também foi muito importante. Ali aonde é o bairro Ponte Alta, tinha uma fazenda chamada Ponte Alta. O que restou dessa fazenda? Apenas um paredão de pedra debaixo do viaduto que atravessa a pista e que vai depois dar a ponte que vai atravessar o Paraíba. Daí existe lá um paredão de pedra enorme. De fazenda mesmo não tem mais nada. Não tem mais nada. Ela ficava exatamente naquele platô acima do paredão, aonde começa o viaduto. Entendeu? Deixa eu ver. A Fazenda Barreira Cravo. A Fazenda Barreira Cravo ainda existe, São João Batista está lá ainda. Parece que vão fazer um museu do café. Deus queira que isso aconteça. Essa conversa é antiga. Antiga, essa né? conversa do museu ali é bem antiga. Tem a Fazenda Santa Teresa, que atualmente é da Sangoban, essa empresa de Barra Mansa. Ela produz, planta eucaliptos, porque os fornos da Sangoban são movidos a carvão vegetal. Então, é uma área de reflorestamento da Sangoban para gerar matéria-prima, o combustível. Essa Fazenda Santa Teresa que você fala é saindo ali para Barbará. Não. A empresa fica ali na Barbará, tá. mas a fazenda fica no caminho de Amparo. Tá. No caminho de Amparo. Entendi. Então, são várias fazendas que existem ainda, mostrando que a Volta Redonda participou ativamente do ciclo do café e depois as fazendas passaram a ser fazendas de pecuária leiteira, né? As terras desnudadas do café, lamentavelmente, acabou com a cobertura vegetal que existia em toda essa região. Foi. Belíssima cobertura de Mata Atlântica. Foi derrubada para plantar café. Mas, ou você plantava café ou então mantinha a mata, né? E depois a área do café já em pasto foi aproveitada pela pecuária leiteira, né, dessas fazendas. E essa história, então, do Vale do Paraíba, dessa região toda do Sul Fluminense aqui, do estado do Rio de Janeiro, ter entrado nesse ciclo do café com essa importância toda, a gente, como eu falei primeiro no comecinho, esse ciclo do café foi a importância econômica dessa região? Sem dúvida. Sem dúvida. Toda a economia dessa região no século XIX foi decorrente do café e depois, no finzinho do século, já da pecuária leiteira, né? Então, o café ele foi fundamental para o vale como um todo, para as 3 províncias envolvidas e principalmente para o país. Porque o café foi o produto de exportação mais importante que o Brasil teve ao longo do século XIX. O Brasil foi o primeiro produtor mundial exportador de café. Até hoje, o Brasil é um grande produtor de café. Eu não sei se é o primeiro ainda em termos de produção. Não digo café de qualidade, cafés da Colômbia, do Vietnã, são cafés mais refinados. O Brasil produz um café, embora agora também esteja voltado para isso, mas um café... A história do café gourmet. Exatamente. Então, o Brasil ainda é um produto importante, só que naquela época era fundamental, porque a cana-de-açúcar estava sofrendo o que foi o produto
agrícola brasileiro de exportação nos primeiros séculos do Brasil colônia. A cana-de-açúcar estava sofrendo queda vertiginosa em função de plantações mais organizadas na área do Caribe, a plantação o açúcar de beterraba na Europa, que era de preço. Então, o Brasil precisava de um produto agrícola que substituísse a cana-de-açúcar, que gerasse divisas para o Brasil importar tudo, porque o Brasil importava tudo que precisava, tinha que importar. Tudo que era industrializado tinha que importar. Então, o café ele veio produzir riqueza em termos de tributos, em termos de geração de divisas, na época em libras esterlinas, né, que era a moeda forte da época, não era o dólar, era libras esterlinas. Então, Volta Redonda participou ativamente desse processo também, gerando café para exportação. Todo o café fundamentalmente produzido no Vale era café que ia para o porto principal do Rio de Janeiro e era exportado. E essa história de Volta Redonda, de 140 anos, então, vem anterior à construção da CSN. Quer dizer, o Roberto trazendo para a gente uma informação tão rica, tão maravilhosa e que está dando água na boca de ficar falando de café. Você está com vontade de tomar um cafezinho? Eu vou deixar você dar um tempinho, eu também dou um tempinho aqui com o Roberto. Daqui a pouco a gente volta com mais Aroma Cultural e essas histórias todas do Vale do Paraíba e as fazendas do café.